Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos de número 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, vem comigo e vamos aprender mais lições da palavra profética, falando diretamente sobre o tempo do fim. Falaremos, como falamos ontem, numa sequência sobre a grande tribulação. Esse tema que é o terror dos cristãos. Até se criou aquela teoria de que a igreja não estará aqui nesse tempo. Esse tempo que o próprio Jesus o descreveu como um tempo de grande tribulação. Ele, além de o qualificar como grande tribulação, ele o descreveu dizendo que nunca houve, nem jamais haverá um tempo assim. E ainda disse mais: esse tempo, esses dias foram reduzidos, porque, do contrário, todos morreriam. Até os escolhidos seriam mortos. Ninguém seria salvo. E nós estamos procurando desvendar este fato que realmente vai acontecer, pois nesse desvendamento nós iremos descobrir várias lições. Veremos se é verdade que a igreja será retirada da terra antes que isso aconteça. E também aquela outra teoria de que grande tribulação é fato já acontecido e se refere apenas aos judeus. Enfim, serão imensas dúvidas, ou seja, várias dúvidas que nós iremos tirar. E tudo usando o livro de Deus. A gente tem que admitir que a profecia propriamente dita, ela é mais direta aos judeus. E ela é uma profecia ambígua, isto é, ela tem algo ou parte que foi referente apenas aos judeus. Também ela, em relação aos judeus, ela já se cumpriu. Voltando a aquilo que os discípulos disseram a Jesus. Pelo fato de que Jesus havia dito do templo que não havia pedra sobre pedra que não seria derribada. E, sendo que isso despertou a curiosidade dos discípulos,
Eles quiseram saber o tempo, quando seria estas coisas, e adicionaram, juntamente com essa declaração, ou a pergunta sobre o tempo que sucederia à destruição do templo, eles adicionaram e a sua volta e o fim do mundo. É bom destacar, relembrar sempre então, que são três coisas ali, dialogada entre os discípulos e Jesus. A destruição de Jerusalém, a volta de Jesus e o fim do mundo. Lembrando que a volta de Jesus e o fim do mundo são dois acontecimentos. Nós temos que admitir que tudo que é dito aqui, referente à destruição de Jerusalém, já se cumpriu no ano 70. Jesus deve ter dito isto que estamos estudando, mais ou menos no ano 32. E esta profecia se prova pela história de que ela se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos. Mas por que a gente pode dizer, afirmar que Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém? Ele disse assim: aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqueles que estiverem no eirado, não desça para tirar suas coisas. E, enfim, ele vai dizendo, também do campo, quem estiver no campo, não volte atrás. Aí, então, ele passa a mostrar a intensidade da tribulação, do sofrimento. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, porque são dias de tribulações. Então, Jesus estava falando de um tempo de guerra e, logicamente, aquelas mães que estavam amamentando para fugir, para procurar se esconder dos horrores da invasão militar, a gravidez seria um obstáculo. A amamentação seria dificultada. Ele até diz: orai para que a vossa fuga não se dê, nem no inverno, nem no sábado. Olha, a única nação que tinha vínculo com o sábado, que guardava o sábado, era a nação de Israel. Os judeus também o inverno, pelo fato de que o inverno ali na região é
muito rigoroso. Então ele diz: orai, para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Resumindo, tudo até aqui, tudo que ele mencionou era referente aos judeus. Então, nesse sentido, parte da profecia, ou seja, aquilo que ele disse, uma pedra sobre pedra que não seja derribada, isso já aconteceu. Mas, questionando, ele disse que nunca houve, nem jamais haverá sofrimento igual. Embora os judeus sofreram, foram atribulados na invasão romana, mas é bom lembrar, a história mostra mais tarde acontecimentos envolvendo os judeus, acontecimentos bem piores. Exemplo, o nazismo. Você dê uma olhada na história, ou então, se você puder ver o filme do Holocausto, você verá o sofrimento judaico. Você verá o que Hitler, aquele fundador do nazismo, o que ele fez com os judeus. Veio, sim, vieram para os judeus dias piores, sofrimentos maiores de que a grande tribulação do ano 70. E também não no que tange a redução do tempo, cujo tempo da grande tribulação, conforme já aprendemos e vamos continuar mencionando, o tempo é 3 anos e meio, o tempo da grande tribulação. Aqui, aonde existe outro engano, outra interpretação errônea, esse tempo não é 7 anos, não. Como alguns insistem em afirmar, são apenas 3 anos e meio. E, no que tange à invasão romana, não podemos afirmar o tempo, mas a verdade é que uma guerra, ela dura, ainda mais quando há uma invasão, como foi essa. Uma guerra, normalmente, ela tem um tempo ilimitado. Então, resumindo, concluindo o vídeo de hoje, a grande tribulação é, sim, para os judeus, fato passado. Se cumpriu no ano 70 de nossa era e ela acontecerá também futuramente. É uma profecia futurística. Acontecerá no reinado do Anticristo. Mas isso veremos em vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.